Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Então aqui tem essas atividades complementares aqui para reforçar mais a questão dos cognatos e falsos cognatos, né? Que é algo sempre a gente vai estar revisando, revendo, né? Porque é algo assim importante para leitura, né? De uma forma instrumental em texto, né? Sem que a gente precise assim totalmente do dicionário para a gente conseguir assim pegar assim algumas ideias principais do texto, né, o tema central. Então lembrando que os falsos cognatos e os cognatos, né? Então palavras que vocês assim vocês verificam, vê que são parecidas em português, essas palavras são cognatas. O que são palavras cognatas? Palavras que realmente têm uma grafia parecida, né? Até a pronúncia com português, e realmente significa isso que você esteja imaginando. Então, isso são os cognatos. Claro que também tem os falsos cognatos, né? São aquelas palavras que são os false friends, né? Que, apesar de ter uma estrutura parecida ou ser praticamente a mesma palavra escrita, o seu significado é totalmente diferente, né? Então, há muitos casos de false friends, né? Os falsos cognatos. Então, palavras que possuem a grafia e significados semelhantes ao português, né? Então, esses são os cognatos. Portanto, você já deve ter ficado atento, né, para não cair em nenhuma armadilha, né, ou pegadinha com falsos cognatos, né? Observando aqui então essa imagem aqui, né, que a gente vai compreender um pouco sobre os falsos cognatos. Então, observando aqui a imagem, né, representa um mal entendido muito comum que já encontramos por aí, que é a palavra push. Apesar de ter a semelhança com a grafia com puxar, mas significa empurrar, né? Às vezes esse push encontra muito em portas assim, mas é no sentido que de empurrar, né? Não de puxar, né? Então por isso que na imagem, né, tá assim descrevendo então uma pessoa tentando puxar para abrir, né? Porque ele foi enganado, né? Ele se enganou pela palavra por ter uma grafia parecida com puxar, mas não é. Seu significado é totalmente diferente, é de empurrar, né? Então aqui tem uma lista, né, dos principais cognatos, né, os falsos cognatos mais comuns, né, na língua inglesa, né, e seus reais significados, né, que vocês podem estar acessando aqui, né, verificando. Aqui então vai falar da different culture, né, uma cultura diferente. Culture. Então aqui tem um texto que vai falar um pouco aqui da uma cultura diferente. Tem as palavras-chave para vocês compreenderem um pouco. Claro que além das palavras-chave vocês podem estar utilizando um dicionário caso vocês não consigam. Então, mas a intenção é mais de vocês utilizarem sim os cognatos, palavras que vocês já conhecem, para entender mais sobre os textos. Então aqui, I visit my friend's Amos house. He's from India. His parents greet me. They put their hands together and bow. I do the same. Amos' mom cooks delicious curry. They eat with their right hands. I try it too. It's interesting. After dinner, they give me a bowl of water. Is it for drinking? I ask. Amos smiled and said, "No, is it is it it is for washing your fingers. I love learning a new culture is fun." Então vocês vão identificar palavras que vocês já conhecem, os cognatos, né? Verificar um cognato aqui. Temos aqui a Índia, né? Praticamente vai ajudar vocês. Visit, o verbo visitar, né? Que é praticamente a mesma escrita. Então vocês vão delicious, de delicioso, né? Então temos aqui o outro cognato, né? E tem as palavras-chave para ajudar você, né? Como ball, de curvar-se, né? Fazer referência, né? Ball
tigela, bacia, curry, que é o prato, ou curry, né, que é uma mistura de especiarias muito utilizada na culinária, né, principalmente na Índia, Tailândia e outros países asiáticos. Greeting, de cumprimentar. Finger, dedo, né, cultura. Aí vocês vão responder aqui o texto, né, as perguntas de acordo com o texto, né. The story is about visit India, na India friend ou na India restaurant. What does the girl use to eat the food? What will the girl do with the bowl of water? The girl drinks learn a new culture is fun, boring ou terrible. Essa parte vai estar praticamente aqui, né? Responder. Five, né? Assim, complete as sentenças sobre a cultura da família Eyman, utilizando as palavras right, ball, water, curry. Great. Então vocês vão completar aqui as sentenças utilizando essas palavras ali, né? They put their hands together and food. They eat style. They eat with their hands. After eat, they give the girl a bowl of. Is it for wash her fingers? Aí vocês vão completar com aquelas palavras citadas lá. E aqui agora em inglês com música, né? Simple Past, Killing Me Softly. Então, a canção Killing Me Softly. E o conteúdo a ser estudado, né? Que na gramática é o Simple Past, é um passado simples. Então vocês vão ver a canção e completar aqui a canção, a música, a letra da música utilizando os verbos abaixo, né? Então esses verbos aqui estão no passado, seja no passado regular ou passado irregular, né? Os verbos com passado irregular geralmente é finalizado com ed na sua terminação, né? Agora os verbos irregular praticamente muda toda a sua estrutura, né? Por exemplo, o verbo drive. O verbo drive. O verbo drive, o passado é drove. Então praticamente muda, né? A gente não acrescenta nada em sua terminação, né? Então drove é o passado de drive, né? Dirigir, dirigiu. Então trabalhar é um verbo regular. Então aqui a gente vai acrescentar ed na sua terminação no passado. Então work, trabalhar. Trabalhou fica worked. Então a maioria dos verbos em si é regular, né? Só a gente acrescentar ed, né? Então quando não tiver ed aqui no verbo aqui, que está nessa caixa aqui, nesse quadrado, vai ser verbo irregular, tudo bem? Então um outro exemplo aqui, look. Verbo look, olhar, é um verbo regular. E o verbo no passado vai ser looked, só acrescentar ed, tudo bem? Went é um verbo irregular, porque ele é o passado do verbo go, né? Então, ir e foi, went. Então, verbo irregular. Então vocês vão completar aqui, né, com os verbos da caixa, né? Então vocês vão ouvir a música, uma atividade listening, né, de ouvir e completar de acordo com esses verbos, né? Então vocês vão ouvir e completar corretamente, né? Então sempre é bom estar escutando com fone de ouvido para você estar mais concentrado e ouvir assim com um certo detalhe, né? Questão da pronúncia, do sotaque e assim por diante.
Aqui na próxima página tem um quadro de revisão, né, do verbo to be, do presente, e o verbo no passado, né? Então a gente sempre flexiona então as formas dos verbos de acordo com o sujeito, né, com a pessoa. Então sempre vai ser flexionado de acordo com a pessoa. Então os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they. Então as formas do verbo to be no presente é sempre am, is e are, de acordo com o sujeito. Então, I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. E quando eu quero transformar o verbo to be no passado, ele praticamente só vai ter duas formas, né? Então, was, you, were. Então, to be, o verbo to be no presente é ser ou estar, e o verbo to be no passado era ou estava. Então, I vai ser I was, you were, he, she, it was, we, you, they vai ser were. Então essas são as formas verbais no passado. Verbo to be no passado. E conta no texto as formas verbais no passado simples dos dois verbos irregulares. Write, make, have, build, lose, do, draw. Então vocês vão encontrar as formas verbais no passado simples dos verbos irregulares no texto, né? Então todos esses verbos são irregulares, né? Então não vai ter só a terminação ed no final. Com isso vocês vão ter que ver qual que é a forma do verbo irregular no passado. Como write, né? Que é passado é wrote. Make, de fazer, passado made. O verbo have, tem, ou teve, né? No passado teve, né? Eu tinha, e assim por diante, né? Então vocês vão encontrar a forma desses verbos que estão aqui no presente, no passado, que são verbos irregulares. Quais são as duas formas do verbo to be no passado? Complete. Para I, he, she, it. Então é só vocês olhar aqui, né? Para I, he, she, it, eu utilizo qual verbo? Qual forma do verbo? E para you, we, they, eu utilizo então qual forma do verbo? Fácil, né? Complete o texto com o passado simples dos verbos entre parênteses. Então vocês vão completar aqui o texto com o verbo que estão entre parênteses aqui, né? Como Mary, curry, be. Então Mary aqui é o verbo to be no presente, o verbo to be no passado vai ser was aqui, né? Então Mary era o quê? E vocês vão continuar.